Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Amém? Queridos, hoje lição de número 10, vamos falar sobre a nossa segurança, ela vem do Eterno, ela vem de Deus. Mas antes, eu queria muito que os irmãos deixassem um like e comentassem pelo menos um amém aqui embaixo para ajudar a gente na monetização desses tutoriais. Amém, queridos? Queridos, olha só, eu vou compartilhar com vocês, como de costume, aqui a tela. Na medida que eu vou falando com vocês, vai correndo aqui na lateral. Então, a titulação dessa lição é Nossa segurança, ela vem de Deus, certo? O texto áureo diz assim: E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Preste atenção na palavra. O que a gente tem que guardar, irmãos? É do que? Da avareza. É disso que a gente tem que se guardar. E a avareza não é um sentimento de fora, é um sentimento de dentro expressado para fora, certo? Então a avareza é algo que você luta dentro de você. E olha só, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isso está lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Queridos, essa lição será uma lição fantástica, porque ela vai falar sobre sentimentos da avareza dentro do cristão, certo? Aqui a Bíblia vai tratar sobre a gente possuir bens materiais. Não é pecado você possuir bens materiais, não é pecado você ganhar bem. Se você for lá no Antigo Testamento, Abraão foi um homem muito rico, teve vários empregados e servos e servas. Jacó foi um homem muito próspero, apesar de que ele saiu da casa dos pais, fugido por ter comprado, a primogenitura do irmão. Ele saiu com a mão atrás, a outra na frente, no nosso linguajar, mas quando ele retorna para a casa do pai, para a casa de Isaac, junto com seu irmão, que estava ali com seu irmão Esaú, ao encontro de Esaú, ele vai e ele possuía tanta herdade, ele volta desse período com tanta herdade, que a palavra fala que ele divide em duas partes, uma parte vai na frente, outra parte vai atrás. Se vocês forem pegar a vida de José quando foi para o Egito, foi como escravo e de escravo se tornou governador. Gente, governador do Egito naquela época, que era o país mais próspero da terra, José sim foi um homem extremamente próspero na terra que não era dele, que era a terra do Egito. Tá? Isso, Daniel também foi escravo, ainda menino para a Babilônia, e se tornou governador da Babilônia, um dos principais príncipes da Babilônia. E, consequentemente, Daniel foi um homem que possuía muitas posses. Mas se vocês analisarem a vida desses homens de Deus, como Daniel, que eu citei aqui, e José, nenhum bem material, gente, estava atrelado na primeira posição no coração de nenhum deles. Pelo contrário, eles se utilizavam muito bem dos recursos que tinham para ajudar. Como o caso de José, que podia muito bem, com os recursos que ele tinha guardado, não ter ajudado nenhum dos seus irmãos que os fizeram mal, mas, pelo contrário, ele transbordou na vida dos irmãos, dando terra, gado, dando roupas, que era túnica naquela época, que era cara, túnicas maravilhosas. Ele deu muitos e muitos presentes aos seus irmãos. Então José, ele não simplesmente foi uma pessoa muito bem sucedida, mas como ele foi uma pessoa abundante, uma pessoa transbordante. Então, o texto aqui, ele vai se referir àquele tipo de pessoa que coloca em primeiro lugar os seus bens materiais. Então, o coração dele está voltado mais ao que ele tem e ele não está nem aí para o chamado do Eterno em ajudar alguém. Se vocês forem ler lá o Salmo 23, que é o Salmo de Davi, ele fala um recital na passagem do Salmo 23, interessante, que ele fala: e que o meu cálice transborde. O que é transbordar? Transbordar é você transbordar na vida das pessoas. E olha que interessante, quando ele pede para que o Eterno faça uma mesa para ele, prepare uma mesa para ele, ele fala: na presença dos meus inimigos. Se fosse eu e você, nós queríamos o quê? Quando a gente ganha uma coisa muito importante, uma bênção financeira, ou seja o que for, o que a gente quer comemorar? A gente quer comemorar com os amigos, com os nossos familiares. É assim que a gente quer comemorar. Mas Davi foi muito mais além do que isso, querido. Ele chega para o Pai, para o Eterno e fala:
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha que interessante essa fala de Davi. Ele não estava sendo hipócrita ali não, tá, irmãos? Ele queria que os inimigos dele vissem o quanto Deus foi generoso na vida dele. E aí ele vai muito mais além. Ele fala, e que o meu cálice transborde. Transbordar significa ajudar pessoas. Então, como Davi faz inferência ali aos inimigos, o que ele queria também era transbordar na vida dos seus inimigos, para que o nome do Eterno fosse glorificado através das ações dele, e não só das palavras. Que isso fica um reflexo para mim e para a sua vida, amém? Queridos, a verdade prática fala, não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, a gente não é desse mundo, a gente é peregrino aqui, tá? Mas sim no Eterno, tá? Em Deus, nosso Deus e o nosso Pai, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, o versículo que vai do 19 ao 27, que diz assim, não juntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. 20, mas juntai tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. 21, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Coração é alma, é sentimento, tá, irmãos? 22, a candeia dos olhos, olha que coisa importante aqui, ó, a candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Preste atenção no texto, certo? 23. Se, porém, se, gente, talvez, é uma dúvida, se você fizer, ó, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? O versículo 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Daqui a pouco a gente vai desmiuçar cada verso, tá? 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Essa é uma pergunta. O 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Então, leitura bíblica em classe para aqui. Queridos, vamos só ver aqui a introdução, só para a gente pegar ali o ponto central. O ponto central é ansiedade. Esse, sem dúvida, é o mal do século. Essa ansiedade, gente, é o mal dos dias atuais. Por quê? Nós nunca vivemos uma geração em que tudo nós temos de forma mais instantânea. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, talvez até um pouco mais, para você fazer uma viagem, exemplo aqui do Brasil, eu estou em Maceió, Alagoas, e que eu quisesse ir, exemplo, para a Europa, a única viagem de anos atrás eram os navios. Você não conseguia nem ir de carro, impossível ir de carro para a Europa, e nem tampouco você conseguiria ir de uma outra forma que não fosse a navio. E o interessante é que uma viagem de navio para a Europa, a depender do local que você fosse, se você fosse para Portugal, saindo do Nordeste, que você teria que sair na margem aqui de Pernambuco, né, do Recife, saindo do Recife, você teria um encurtamento. Então muitas pessoas, muitas vezes, viajavam nas estradas brasileiras até chegar na posição do Recife, ou então ia por navio, por barco mesmo, saindo de São Paulo, do Rio, enfim. Então, para você chegar
você levaria dias, e depender do seu barco. Se fosse um barco, lógico, a queima de carvão, então você poderia levar, gente, aproximadamente aí uns 20 dias ou 30 dias, a depender do local que você fosse. Se fosse um barco à vela, aí, querido, demoraria muito mais tempo ainda. O interessante é que com o advento do avião, né, com a criação do avião, quando começou, lógico, o avião não tem tanto, tem muito mais do que isso, mas eu quero só dar uma comparação para os irmãos. A coisa encurtou. Hoje você leva do Recife, indo do Recife para Portugal, em média 7 horas e meia para poder chegar. Isso o avião voando a 800 km por hora. Então hoje, a facilidade do encurtamento, de você chegar mais rápido no local, criou-se na nossa mente uma apressividade para com as coisas. Antigamente as pessoas esperavam com mais paciência. Uns 30, 40 anos atrás, para você ir daqui de Maceió para o Recife, exemplo, que hoje de carro dá umas 3 horas, 3 e meia, dependendo do pé de quem vai dirigindo. Antigamente você levava de carroça, né? Aquele povo ia muito de charrete. Você poderia levar um dia, cara. Um dia, gente, para poder chegar lá. Pra vocês terem ideia o quanto era longo. Você imagine uma correspondência saindo de Londres, lá na ponta da Europa, para chegar aqui no Brasil. E quando ela chegava de barco aqui no Brasil, ela ainda era separada e poderia sair, exemplo, do Porto do Recife para chegar ainda em Maceió, certo? Para que quando fosse chegasse em Maceió, estou dando exemplo da minha terra, tá? Para que o carteiro da localidade pudesse distribuir. E como era feita a distribuição há alguns anos atrás? De tração animal. Não tinha. Então, com o advento do automóvel, com o advento da modernização dos navios, com o advento também dos aviões, e agora com o advento da internet, a coisa foi evoluindo e encurtando. Hoje, se alguém está lá na Inglaterra e ela quer conversar comigo, através do próprio celular dela, instantaneamente ela conversa, através de uma rede social, como o WhatsApp, o Instagram, ou seja, lá qual for a rede que você esteja utilizando. Então, essa sociedade nossa atual, gente, é a sociedade da pressa. É a sociedade do expresso. Tudo que você quer, você tem rápido. Uma comida que antigamente você levava horas para preparar, você chega hoje no fast food, né, um lanche rápido, e você entra com o carro no lado e do outro lado já sai o lanche. Então nós vivemos uma sociedade, gente, em que a coisa aqui ficou instantânea, ela ficou apressada. O tempo está sendo abreviado. E a palavra fala que isso um dia iria acontecer. O que eu quero dizer com isso? Consequentemente, gente, isso trouxe um sentimento de pressa nas coisas para comigo e para com os irmãos. Os irmãos vão se identificar muito com o que eu estou falando aqui. Consequentemente, a gente acha que tudo que a gente quer, que a gente vem pedindo ao Eterno, né, o Eterno tem por obrigação de acompanhar o tempo dos homens e nos dar de forma apressada. Né? Baseado-se nisso, tem criado-se uma crença, isso dentro de mim, ok? Que eu tenho que me policiar todos os dias, por isso que a palavra diz que todos os dias nós temos que crucificarmos o nosso velho eu, né, e policiar os nossos pensamentos, vigiando e orando, porque o velho homem que existe dentro de mim, que existe dentro dos irmãos, ele briga todos os dias com o novo homem. Há uma guerra dentro da sua mente, constantemente, todos os dias. E nunca foi tão necessário, nesses últimos tempos, toda manhã, irmãos, nós nos automotivarmos, buscarmos na palavra, uma palavra que venha nos levantar, porque como Yeshua, quando estava aqui na terra, falou, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne, ela pende, irmãos, para a ansiedade, ela pende para o erro. E a ansiedade, ela toma muitas vezes o lugar da fé. É aí que o cristão, muitas vezes, se atrapalha. Não só o cristão, como todos aqueles que acreditam em Deus, gente. Não precisa estar congregado, não, tá? Congregar é importante demais. Paulo fala para que nós possamos nos fortalecermos uns aos outros, como Paulo escreve a Gálatas, levai as cargas uns dos outros. Carga fala ali de quê? De sentimentos. Tem pessoas que precisam desabafar.
E é na igreja que muitas vezes você encontra amigos, você encontra pessoas que estão na mesma sintonia da caminhada com vocês rumo ao céu. Porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você anda com pessoas dentro da igreja negativa, se afaste dessas pessoas. Porque você precisa mudar. Então como você vai mudar andando com pessoas que estão pior do que você? Não tem como. Então a igreja, gente, deveria ser um ambiente, deve ser um ambiente de pessoas que estão caminhando para uma evolução, para evoluir mentalmente, para melhorar, tá? Se auto-melhorar. E não para estar querendo melhorar a vida das pessoas que estão do lado, sabendo que a dela está ruim. Ok, querido? Só uma reflexão. Então você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você anda com boas pessoas, tá? Pessoas que te levam mais para uma evolução mentalmente, emocionalmente para o eterno, você está no caminho certo. Lembre que o Salmo 1 fala que bem-aventurado, feliz é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, o ímpio muitas vezes não está só fora da igreja não, ele está dentro, está muito cuidado. Tem muito lobo vestido em pele de ovelha dentro. Lembra-se que o Cristo falou que o joio e o trigo cresceriam juntos. Tem muita gente na igreja que está ali, mas está por costume. E a vida inteira dela, ela está muitas vezes para maquinar o mal. Muito cuidado, gente, com pessoas, com ovelha, lobos com pele de ovelha. Como você não sabe distinguir o joio do trigo, isso ficou a cabo do eterno, então faça o seu. Quem tem que melhorar, quem tem que evoluir é você. Amém, queridos? Fugindo um pouco da lição, mas tem tudo a ver com essa lição. Cuidado com a ansiedade. Ande com pessoas que elevam a tua fé e não pessoas que botam a tua fé para baixo. Porque a guerra aqui, queridos, é contra a ansiedade. A ansiedade tem levado muitos cristãos para baixo, tá? E lembre-se, tudo tem o seu tempo determinado. Assim como no ano tem 4 estações, na sua vida é a mesma coisa. Olha, para pensar, raciocinar. No ano, certo? Tem quatro estações. As 4 estações são 4 meses do ano, tá, gente? 4. Na sua vida vai chegar o inverno, vai ter um momento de inverno. Mas vai ter um momento de verão, ou vai ter um momento de outono e vai ter um momento de primavera, um momento de flores. Outono fala de colheita, tá? Então nem sempre a sua vida hoje ela vai continuar, né, talvez ruim, como você está pensando que tá. Tem gente que está numa situação muito pior, gente. Você tem uma casa para morar, tem um café da manhã para tomar, você tem alguém que te ajuda, tem gente que não tem nada. Tem gente que nem na ponte está morando. Tem gente que, irmãos, essa hora agora está sofrendo na Venezuela, não tem nem o que comer, está catando lixo. Está pedindo ao Eterno que envie uma ajuda, uma luz. Entendeu, queridos? E outra coisa que eu vou dizer, o Eterno não tem nada a ver com a tomada de decisão nossa. Falando um pouco da Venezuela, os irmãos lá, as pessoas da Venezuela tomaram a decisão de colocar o governo que tem. E, gente, você é o reflexo das suas escolhas. Ah, eu estou sofrendo agora, Deus tem que olhar. Deus não faz acepção de pessoas, o sol nasce para todos. Se você tomar uma decisão errada na vida, você vai sofrer. É lógico. Se você tomar a decisão certa, uma hora ou outra, querido, pode demorar o que for. O que é seu, ninguém vai tomar. Porque o que você plantou, pode ter certeza que você vai colher. Se você vem plantando bem na vida das pessoas, se você vem plantando fé, persistindo, acreditando, sua hora vai chegar, querido. Assim como as 4 estações passam no ano, o inverno na sua vida vai virar primavera. E a primavera vira outono, outono vem verão, verão fala de férias, de descanso. Então, queridos, vai chegar. E a fé está atrelada à persistência. Lembre-se, não é o tempo da pressa dos homens, é o tempo do Eterno. E Ele sabe exatamente o tempo ideal na sua vida para as coisas acontecerem, ok? Só persista na sua fé. Não retroceda, não volte atrás. O Eterno sabe porque eu estou falando isso daqui para os irmãos. Amém, queridos? Queridos, ansiedade. A lição ela vai falar sobre, nesse domingo nós veremos que jamais devemos colocar as nossas esperanças em bens materiais, certo? Mas sim no Eterno, em Deus. No Sermão do Monte, Yeshua, Jesus, ele ensina que a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro nesse mundo, sobre ansiedade.
o que está atrelado aqui? Juntar com ansiedade. Existem pessoas que junta, só junta. Nunca usufrui. Nunca. O americano, né? O americano, ele tem um sentimento um pouco diferente do brasileiro. O americano, ele pensa assim, ó. O que ele trabalha, o que ele junta, o que ele tem, ele usufrui. Ele não guarda para a vida toda, ele usufrui. E eles, curiosamente, não deixam basicamente nada para os filhos. O americano, ele não junta dinheiro a vida inteira sem usufruir nada, comendo do pior, vivendo uma vida regrada, só juntando, granjeando, para no final da vida morrer e deixar para os filhos. O americano não faz isso, gente. O americano, sim, ensina os filhos a cada um correr atrás do seu dinheiro, a viver sua vida, a batalhar e a conquistar. E o que eles fazem? Eles trabalham, chega um momento que eles param, pega a família e vai para uma casa de praia, vai para uma casa no lago. Vocês veem muito isso em filme. O americano indo para a casa de lago, vai pescar, vai usufruir. Porque isso até é bíblico, gente. O Eterno criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E ele, nos 10 mandamentos, ele fala sobre o Shabat. Que eu e você temos que reservar um dia para que a gente possa descansar. E queridos, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Não necessariamente no sábado. Não precisa ser um sábado. Você tem que reservar um dia para você e sua família. O dia que você não pensa em contas, um dia que você não pensa em preocupação, um dia que você não pensa em trabalho, é um dia que você vai dedicar à sua família. Família, gente. Porque Paulo recomenda que os casados têm que primeiro tomar conta das coisas de casado. E depois das coisas do Eterno, das coisas de Deus, falar da casa, tá? E os solteiros, sim, que tem que priorizar as coisas da casa, do templo, onde os santos se reúnem. Entenda uma coisa, o culto jamais começa na igreja. O culto sempre começará dentro da sua casa com a sua família. E é dentro da sua casa com a sua família que você tem que pegar a sua família e ter o seu momento de comunhão, querido. Ir para uma praia, ir para um campo, ir para um lago, ou passar o dia com a sua família ali, reunida, assistindo no churrasco. Família, você tem que tirar um dia, isso é bíblico, o Eterno deu como mandamento que nós fizéssemos isso, esquecêssemos trabalho. Porque como você está muito, quando a gente está muito focado em trabalho, gente, cria-se uma ansiedade tão absurda que a gente passa 24 horas naquela preocupação, andando ansioso, e isso atrapalha até o relacionamento do casal. Ok, querido? Então vamos prestar atenção no que a palavra fala e vamos não só se atentarmos às palavras, mas sim à prática delas. Amém? Então o que acontece? Existem pessoas que estão tão ansiosas em ter que esquece de dar graça pelaquilo que já tem. Ok, queridos? Então vamos continuar a lição. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Esse dinheiro aqui, gente, não é o dinheiro que paga as tuas contas, tá? Não é o dinheiro que ajuda, né, a você dar algo de bom e do melhor para sua família. Esse dinheiro aqui é a avareza. Esse dinheiro aqui é a cobiça. Esse dinheiro aqui é aquele dinheiro que o cara vende a alma, ele vende os pais, ele vende tudo para ter esse dinheiro aqui. Ok? Gente, ter dinheiro é uma benção. Porque está escrito em Ageu 2:8, o Eterno é dono da prata, ele é dono do ouro. Até a Nova Jerusalém, até o caminho, até a morada que Yeshua foi preparar, está lá no Apocalipse. A Nova Jerusalém é de ouro e de cristal. Isso fala de glória, fala de riquezas. O lugar que ele foi preparar, queridos, não é um lugar simplesinho não, tá? É um lugar bom. E é promessa do Eterno que o povo dele comeria leite e mel na terra, tá? Então, é do agrado do Pai, principalmente você, querido, que é casado, tem sua família, que você seja uma pessoa próspera, você tenha recursos aqui para cuidar da sua família. Porém, a Bíblia está nos ensinando que o meu coração, nem o seu,
não pode estar na confiança daquilo que temos. Não pode. Porque, gente, olha, preste atenção no que eu vou falar. Existem pessoas que não tem nada, tô falando de recursos, tem só tem nada assim, tem pouco. Né? Ninguém nunca tem nada. Você tem que ter alguma coisa, perdão até o que eu falei aqui. Então tem pessoas que têm sua casa, têm o seu emprego e acha que, não, eu não posso ter mais do que isso, porque senão eu vou pro inferno. Aí sabe o que acontece com essa classe de pessoas? São pessoas que se matam de trabalhar, vira noites e noites para ganhar mais um pouco, para ter um conforto para sua família. Gente, tudo que você ocupa, o primeiro lugar, tá? Do eterno, das premissas do eterno, sim. No fundo, você está cometendo uma idolatria. Você está fazendo com que o seu trabalho, todo o seu tempo de dedicação ao trabalho para pagar contas, porque tem pessoas que vivem para pagar contas, essa que é a realidade. A maioria, 97%, 95% dos brasileiros, gente, vivem para pagar contas. E queridos, a programação mental sua, ela está errada. Deus não chamou você para você estar o tempo inteiro trabalhando para pagar contas. Você tem que transbordar. Você tem que usufruir melhor dessa terra. Agora, raciocina comigo. Imagine você, hoje, ter recursos financeiros. Você trabalha 1, 2 horas por dia. E o resto do seu dia você está livre para a sua família e para essa dedicação no templo do Eterno para com os santos. Olha como ter recursos, em teoria, é transformador. Na prática também é transformador, gente. Porque você com bens, com recursos e servindo bem, você tem remissão de tempo, você tem geograficamente, tá? Você não precisa estar no local para poder trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui para quem trabalha hoje em dia, principalmente na internet, que hoje é um meio de se trabalhar, de se ganhar um extra, certo? Só é usar a inteligência e a sabedoria. Então, com recursos, você tem condição, você tem mais tempo para se dedicar ao tempo do Eterno, a chamada que Deus dá na sua vida. Agora, gente, tem pessoas que trabalham, eu conheço pessoas que viram plantões e mais plantões para ter mais dinheiro. Gente, o dinheiro, ele é um bom servo e é um péssimo patrão. Um péssimo patrão. Porque quando você coloca o dinheiro como seu patrão, você vira escravo. Escravo. Pessoas que se matam plantão e mais plantão para poder botar as contas em dias. Você está sendo escravo do dinheiro também. Você não tem recurso, tá? Não é um rico desse mundo, estou falando em termos financeiros. Você é um trabalhador, mas você é escravo do dinheiro. Porque você trabalha, se mata de trabalhar para poder colocar as contas em dias. Não foi esse o chamado que o Eterno lhe chamou, gente. Saia da caixa. Se liberte mentalmente. O Senhor, ele te chamou para você abundar, prosperar, mas para que o recurso sirva para o reino, para que você transborde na vida das pessoas, para que você tenha tempo de olhar para o teu próximo e ajudá-lo. E ninguém ajuda, gente, sendo quem não tem nada. Lembra da multiplicação dos pães. Quando o mestre vai multiplicar, só tinha 5 pães para alimentar uma multidão. 5 pães e 3 peixes. Olha o que Yeshua faz, gente. Ele pega o pão, parte, dá graça ao Pai, aquele pouco que ele tinha, e ele começa a lhe multiplicar. E na multiplicação, a multidão é alimentada, e depois, para não desperdiçar, que o Eterno não gosta de desperdício, ele diz: juntai o que sobrou. E sobrou 12 cestos cheios de pães. Preste atenção numa coisa. Ele pega o pouco, agradece, primeiro ele multiplica. Olha que interessante. Ele multiplica e depois ele distribui. O que se dá a tendência na vida da gente? Pega o pouco que você tem. Peça sabedoria. Tiago fala 1:5. Quem não tem, peça. Peça o Eterno que ele dá de bom grado. Peça sabedoria para que o Eterno te dê uma sabedoria de você multiplicar o pouco que você tem. Porque o pouco que você tem, querido, ele pode se transformar em muitos. E esse muito
esse muito, por obrigação cristão, não por desígnio cristão, querido, é para alimentar multidões. A oração de Davi no Salmo 23 é para que o cálice transborde. E transbordar envolve pessoas. Então como que você vai multiplicar o pouco que você tem, se você já não tem nem mal para você? Então aprenda a multiplicar o pouco que você tem, para que você transborde na vida das pessoas. Pegue os 5 pães que você tem, os 3 peixinhos, dê graça ao Pai, peça sabedoria e multiplique. E daí, querido, alimente multidões, porque os recursos que o Eterno vai te dar é para isso. Por isso que tem oração, como diz Tiago, que o Pai não responde. Porque nós pedimos para o nosso próprio deleite. Tem gente que só pensa em si, irmãos. Não pensa no próximo. Então, como é que eu quero que o Eterno, Ele me abençoe grandemente na minha vida, se eu só penso em mim? Eu não penso em transbordar na vida das pessoas. Então, queridos, peçam sabedoria, façam oração sincera. Pai, eu preciso de recurso, eu preciso transbordar para que eu possa ajudar milhares de pessoas, como o Senhor estava na terra, alimentou milhares de multidões. Amém, queridos? Então, eu vou resumir aqui a lição. O tópico, ele fala da riqueza do céu e a riqueza da terra, gente. Por que a palavra fala para a gente juntar tesouro nos céus? Lembra quando o Senhor ele falou sobre o juízo daquele dia? Ele fala: eu os direi os da direita, vinde benditos do meu Pai, para um reino que eu vos tenho preparado. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, estava preso e me visitaste. Então, queridos, que os da direita dirão: mestre, quando fizemos isso a ti? Olha o que ele fala: quando a um pequenininho meu desse tu fizesse, não foi a eles que vocês fizeram, mas foi a mim. Então, juntar tesouro nos céus é você ajudar pessoas, é você ajudar o próximo. Queridos, enriquecer é uma bênção. Eu vou repetir: enriquecer é uma bênção. É uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Na sua família. Agora, eu quero enriquecer só para mim. Isso é maldição, queridos. Isso é bíblico. Porque você está mais focado em só no ter e não no compartilhar. Porque a primeira pessoa que tem que ser abençoada aqui é sua família, querido. É você e sua família. Você tem que transbordar primeiro para os domésticos, para dentro de casa, para depois para fora. Ah, presbítero Renato, quer dizer que primeiro eu vou multiplicar e eu não preciso ajudar ninguém agora? Não, Nanina, não. Lá em Eclesiastes fala: lança o teu pão sobre as águas, para depois de muitos dias, porque depois de muitos dias tu acharás. Uma semente lançada na terra, quando você ajuda alguém com 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, gente, seja com o que for, não precisa ser o muito, é o pouco que você tem. Você está plantando uma semente, você vai colher. O que eu falo de multiplicação aqui é: pega o pouco do talento que você tem, se é 5 pães e 2 peixinhos, e peça sabedoria ao Eterno, para que Ele te dê uma sabedoria de como você multiplicar, para que você não consiga alimentar uma pessoa só não, gente. Para que você consiga alimentar multidões. Esse tem que ser o seu pensamento. O pensamento tem que sair em juntar tesouro aonde? Nos céus. Como que eu junto tesouro nos céus? Ajudando pessoas. Investindo na vida de pessoas. É assim que você junta. Então, queridos, o que é melhor? Ajudar uma pessoa só ou ajudar uma multidão? Só que para você ajudar uma pessoa é fácil. É só você pegar 1 quilo de arroz que a pessoa está na necessidade, vai lá e ajuda. Ajuda com a palavra, ajuda com o teu tempo, ajuda com o serviço. Isso é uma ajuda. Agora, o Eterno te chamou. Não é para você ajudar uma pessoa só, gente. Está escrito em João capítulo 15, eu acredito que deve ser o 8 ou 9. É nisso que é glorificado o Pai. Yeshua falando: que vocês deem muitos frutos. Não é poucos frutos não, gente. É muito. O Senhor ele te chamou para a abundância. Ele te chamou para você transbordar. Agora, transbordar na vida de pessoas, juntando o tesouro nos céus. Amém, queridos?
É isso que você junta. Então peça a sabedoria de multiplicar o que você tem aqui na terra, para o que você tem sirva de combustível para alimentar multidões. Amém? A riqueza do céu e a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação, querido, não tem, tá? Só tem uma forma de juntar tesouro nos céus, ajudando pessoas aqui na terra. Amém, queridos? O tópico 2 fala de idolatria ao dinheiro. E sim, aqui o texto está falando de idolatria. São pessoas que só querem para si. Vende tudo que tem para ter dinheiro. E não está nem preocupado se o próximo que está do lado está morrendo. Isso aqui o Eterno condena. Isso sim é condenável, tá? Aí, olha o que diz o subtópico, o resumo do tópico 2. Deixa eu voltar aqui. Diz assim: a idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar no coração do ser humano. Gente, olhe se quem se mata de trabalhar, tem gente que trabalha 20 nem dorme, gente, para pagar as contas em dias, não está servindo dinheiro. Pare para pensar, pare para raciocinar se não está servindo. O que eu estou falando aqui para você, gente, é libertador. Eu não estou dizendo que você vai deixar seu trabalho, vai deixar de trabalhar, não. Peça sabedoria para que o Eterno te ajude a multiplicar o pouco que você tem. Essa tem que ser sua oração, gente, tá? Em multiplicar o pouco que você tem para alimentar multidões. O Pai ama isso. É isso que o Pai vocacionou você, para que você seja transbordante na vida das pessoas. O tópico 3 fala: vivendo a quietude espiritual em Deus. Os males advindo das preocupações, gente. Ansiedade destrói tudo. Toma o lugar da fé. Faz a gente nem acreditar que o Pai está nos escutando, em que Ele vai nos ajudar. Então, tanta coisa, gente, é aniquilada como a dúvida. A dúvida vem da ansiedade. Então vamos tratar a nossa ansiedade. Ok, queridos? Vivendo sem inquietação, o materialismo afastou o homem da sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Observe que Salomão, em toda a sua glória, toda a sua riqueza, ele fala, se vocês se atentarem nos provérbios, ele fala: eu observei o lírio dos campos, que Yeshua fala que nem ele compreendia, nem ele conseguiu compreender o lírio do campo. Se vocês forem ler o texto, ele observa a árvore, ele observa o homem pobre, ele observa o homem rico, ele observa a criança, ele observa o animal, ele observa o sol, ele observa a lua. Então Salomão, ele observava a natureza. Queridos, olhe para a natureza, veja como tudo que o Pai fez é abundante. Olhe para o mar, olhe para a vastidão do oceano, olhe para as águas no lago, com tudo que a natureza, os animais, tudo que o Pai fez é abundante. E por que o Eterno te chamou para você viver na escassez, querido? Por quê? Por que? Me responda. Deus não te chamou para você viver escassez. Ele te chamou para você transbordar. Mas transbordar na vida das pessoas. Não é juntando, granjeando tesouro só na terra, não, querido. Tesouro na terra é para o conforto da sua família. Então qual é o propósito do tesouro na terra? Você dá um conforto momentâneo à sua família, porque nós somos peregrinos. Não viemos nessa terra para ficar. Não viemos com nada desse mundo nós não levaremos. Partiremos sem nada, dentro de um caixão só com a roupa que alguém vai vestir em mim e em você. Então, queridos, nada trouxemos desse mundo, nada levaremos dele. Os bens que você tem agora são para você usufruir momentaneamente com a sua família. Isso é bênção. Mas você tem que transbordar para juntar tesouro na eternidade. Lá sim. O tesouro que você está juntando lá sim, esse nunca vai se acabar. Amém, queridos? Então, resumindo aqui, o subtópico 3 fala: as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Então, a conclusão: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, tá? Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações
não estão nas riquezas desse mundo, que isso aqui passa, a gente é peregrino aqui. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino do eterno. Amém? Que, queridos, que através dessa lição nós possamos colocar em prática, que o Eterno venha abençoar fortemente sua vida. Não esqueça de nos ajudar aqui no canal, de deixar um like, de clicar a gente aqui no conteúdo maravilhoso. Esse conteúdo é um conteúdo libertador. Então ajuda a gente, pelo menos seja grato, lança uma semente para gratidão, pelo menos clicando aí no sininho, tá? Dando like pra gente, pelo menos clicando aqui, escrevendo aqui embaixo um amém. Que o Eterno abençoe sua vida e que o Santo Espírito te guie em tudo, com extrema sabedoria no seu entrar e no seu sair. Amém, queridos? Até o próximo tutorial.